A paz do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, qual o Senhor nos concede estarmos de pé, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado, e tem nos colocado de pé, aleluia, para que o seu nome seja glorificado. O Espírito Santo te fez chegar até aqui, e por isso eu me alegro. Fique até o final do vídeo, porque você não chegou até aqui em vão, o Espírito Santo tem uma palavra para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, capítulo 6, verso de número 7 diz: Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, e conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Irmãos, nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que o rei Dário, ele constituiu sobre o seu reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reino, e sobre eles 3 príncipes, o qual um desses 3 príncipes era Daniel, aleluia. E Daniel se distinguiu entre todos e entre esses 3, ele se distinguiu, ele se destacou ali naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Daniel era um homem que obedecia a Deus. Daniel era um homem que possuía um espírito excelente, um homem inteligente, um homem capacitado, um homem de habilidades, um homem, aleluia, que estava disposto, aleluia, a fazer aquilo quanto vinha em suas mãos para fazer. Tudo quanto viesse em suas mãos para fazer. Então, os príncipes e os presidentes procuravam acusação contra este Daniel, mas não achavam acusação contra ele. Procuravam falhas, procurava defeito, procurava culpa, e a Bíblia diz que não achavam, porque nele não havia nem vício e nem culpa. Ramanduki alavacharabaia. Aleluia. Será que nós somos como os Daniel, irmãos? Rabai, cheque alamanduki asté. Será que o inimigo, aleluia, não tem achado brecha nas nossas vidas? Ramanduki alavacharabai. Em Daniel eles não acharam. Então eles disseram, então vamos procurar, nunca acharemos acusação contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles pegaram ali, se reuniram todos os príncipes, os presidentes, os governadores, os capitães ali, todos eles se reuniram, menos Daniel, Rabadai, Ramanduki Alava, se reuniram para fazer um edito, para criarem ali uma assinatura, uma escritura, um edito real que ali no espaço de 30 dias ninguém poderia fazer oração a nenhum Deus, a petição a nenhum Deus, se não fosse somente o rei. O rei não sabia, aleluia, que Daniel tinha uma vida de oração. O rei não sabia que Daniel era temente a Deus. O rei não sabia da conduta de Daniel com Deus. Então o rei, aleluia, ele tinha muito apreço por Daniel. Aleluia, ele não sabia, por isso ele assinou o decreto. Ele assinou o decreto e selou com o anel dos grandes, aleluia. E o decreto não podia ser revogado, aleluia. A lei não podia ser mudada, estava assinado. Ramanduki alavacharabaia. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Daniel, quando soube da escritura, ele continuou orando, ele continuou buscando ao Senhor. Todos os dias ele se colocava de joelho 3 vezes ao dia e orava ao Senhor e dava graças a Deus como antes costumava fazer, Rabadai. O que mais me impressiona aqui, irmãos, é que Daniel não apenas orava. Daniel tinha um decreto de morte. Daniel tinha, aleluia, uma lei que não podia ser mudada ali onde ele estava. Ele não podia, aleluia, ultrapassar, não podia abolir aquela lei. Não podia, e ele continuava orando. O que mais me chama a atenção aqui, irmãos, é que Daniel, aleluia, mesmo sabendo que iria morrer, que seria lançado na cova dos leões, ele continuava orando. Ramanduki alavacharabaia, mesmo sabendo
que haveria uma grande destruição, que os seus inimigos estavam tramando contra eles. Sim, ele já sabia, o decreto estava assinado. O que Daniel pensa? Nossa, todos estão contra mim, porque foram todos, irmãos, todos. Rabá Sheik Allah mandou viasté. Rai Sheik mandou que asté, príncipes, presidentes, governadores e capitães, todos se reuniram para fazer essa lei. Ramandar Raviaste que Allah mandou. Para quê? Para fazer Daniel parar de orar. Para fazer, aleluia, Daniel retroceder. Para acabar com a vida de Daniel. Para ver Daniel no chão, caído, destruído. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ramando que Allah vacharabaia. Então a Bíblia nos diz que ele continuava orando. E ele dava graças a Deus. Irmãos, Daniel ele não só orava 3 vezes, mas ele dava graças a Deus. Será que você é capaz de dar graças a Deus em meio a situações difíceis, adversas da sua vida? Será que você é capaz de dar graças a Deus no meio da dor, da enfermidade, do sofrimento, da perseguição, da calúnia, da difamação, da inveja contra a tua vida? Você é capaz? Porque Daniel ele dava graças a Deus, como antes costumava fazer. Daniel ele em tudo dava graças a Deus. É por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Pai em Cristo Jesus para convosco. Dê graças a Deus aí, aonde quer que você esteja, qual seja a situação que você esteja enfrentando, qual seja a adversidade, o levante, a oposição do inimigo. Rabai, Sheik Alavasso, dê graças a Deus e continue orando. Ramando que Alavachamandou viasté. Dê graças a Deus e continue buscando. Dê graças a Deus e continue adorando. Dê graças a Deus e continue cultuando. Dê graças a Deus e continue indo para a igreja. Ramande que Alavacharabaia. Dê graças a Deus e continue na obediência. Dê graças a Deus e continue na meditação, na oração, na perseverança. A Bíblia nos diz, sede paciente nas tribulações, alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e perseverai na oração. É tempo de perseverar, é tempo de buscar. É tempo, aleluia, de se levantar e não se importar com as calúnias, não se importar com a perseguição. Daniel não se importou, continuou, não se importar com os levantes, não se importar com a fúria do inimigo. Daniel sabia, aleluia, havia um decreto de morte, ele estava sentenciado à morte. Todos aqueles que fizessem oração a qualquer Deus e não ao rei, seria lançado na cova dos leões. A cova estava cheia de leão famintos. Daniel sabia aonde ele poderia parar, mas mesmo assim, ele não parou de orar. Ele não parou de buscar a face do Senhor. Não pare de buscar a face de Deus. Não pare de buscar a face de Deus. E a Bíblia nos diz que aqueles homens então foram e observaram e Daniel estava orando. E viram que Daniel estava orando e foram até o rei. Foram levar, aleluia, foram fofocar para o rei. Você percebe, aleluia, o decreto foi assinado e Daniel continuava orando. O decreto foi criado e Daniel continuava orando. Daniel está sendo observado, Rabaia, Ramando que Alavacharab, e ele continuava orando. Daniel foi lançado na cova dos leões e ele continuava orando. Daniel, aleluia, está dentro, passou a noite na cova, Rabai, Sheik Alavassou, de que mandou viasté, e ele continuava, irmãos, com seu propósito de oração. Alavassou de que alabandou que alavacharabai. Continue com seu propósito, continue, aleluia, na sua busca, independente do tamanho da oposição de Satanás, porque todas as vezes que nós se levantarmos em oração, o diabo ele vai se levantar em oposição, mas tenha certeza que Deus já está entrando em ação para te dar vitória e para te livrar do teu, aleluia, adversário. Tenha certeza que Deus ele está no comando e no controle da situação, aleluia, que nos seus, aleluia, ninguém toca. A Bíblia nos diz, aquele que toca em vós, toca na menina dos meus olhos. Tentaram tocar na vida de Daniel, Rabaia, mas não sabiam que estavam tocando no próprio Deus. Ramando que Alavacharabá. Estavam perseguindo a vida de Daniel, mas não sabiam que estavam perseguindo o próprio Deus. Ramando que Alavacharabá. Estavam, aleluia, tramando, armando, aleluia, denigrindo a imagem de Daniel, Rabacheque, mas não sabiam que estavam se levantando contra o próprio Deus. Rabacheque amandou viasté.
Aquele que toca em vós, toca na menina dos meus olhos. Você é especial, você é importante para Deus. Você tem um valor sobrenatural para Deus. E aquele que tocar em você vai ter que prestar conta com Deus. Ramando aquele que te perseguir, aquele que te caluniar, aquele que te lançar numa cova, lavar solta, que lavar xarabaia. Eles vão ter que ver, aleluia, o que Deus vai fazer na sua vida e por você. Irmãos, olha que palavra tremenda, irmãos. Eles foram, disse para o rei, não foi assinado assim, que o decreto não podia ser mudado, que não podia se fazer oração. Pois é, pois Daniel, o que veio aqui, o que veio do transporte, veio transportados de Judá. Então, ele está orando, rei. Ele não tem feito o caso do Egito. Ele não tem feito caso da escritura e ele está orando. Antes, 3 vezes ao dia, ele continua orando, fazendo a sua oração. Aí, quando o rei soube, irmãos, que era Daniel, o rei ficou penalizado. O rei ficou triste, porque o rei sentiu um grande apreço, o rei gostava de Daniel. O rei até pensava em constituir Daniel sobre todo o reino. Rabai, Sheik Alavassou. E aí então o rei trabalhou até a tarde para salvar Daniel, mas não podia revogar. A lei não podia voltar atrás. Ramando que alava xarabai. Alguns decretos de morte, alava solte que alava. Hoje Deus ele revoga hoje. Ramando que alava xarabai. Hoje Deus revoga a sentença de morte. Hoje Deus revoga a sentença de dor, de enfermidade. Hoje Deus revoga o diagnóstico de morte. Hoje Deus revoga. O rei não podia revogar, mas Deus ramandou que alava xarabai. Arraixe que amandou viaste. Deus mostrou, alavaçou, de que alava xarabai. Que ele é Deus na vida dos seus. Arraixe que amando. E que aquilo que o homem não faz, ele faz. Terra lavaçou, que amandarai. Aquilo que o homem não faz. O rei trabalhou, mas não pôde salvar até a tarde. O rei passou a noite em claro, sem dormir, em jejum. Não quis ouvir música, não aceitou que ele levasse instrumento de música sobre o seu palácio, não, porque ele estava triste. Ele passou a noite em jejum, ele passou a noite em pranto, ele passou a noite chorando. Mas a Bíblia diz que, aleluia, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E de manhã cedo o rei se levantou, foi até a cova, aleluia, onde foram laçados Daniel, aleluia, disse: Daniel, servo do Deus vivo, alavaçou. Dá-se o caso de que o Deus em quem tu continuamente serve pode ter te livrado dos leões. Voz triste, ele gritou, ele clamou. Rabaxei que alavaçou, de que alamandou viaste, que alavaxarabai. E Daniel de lá de dentro da cova gritou: Raixe que amandou viaste que alabaxarabai. O meu Deus, ó Rei, vive eternamente. O meu Deus, rabanto que alabaxarabai. Ele enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. O meu Deus não me desamparou. O meu Deus passou a noite comigo. O meu Deus ouviu a minha oração. O meu Deus se levantou em meu favor. Rapachei que alavaçou. O meu Deus fez aquilo que o homem não pôde fazer por mim. O meu Deus, Rei, me livrou. O meu Deus enviou seu anjo. Rabachei que alavaçou, te que alamandou viaste. Porque, Rei, eu não tenho cometido delito algum, nem contra ti, nem contra o meu Deus, porque foi achado em mim inocência, Rei. Eu não pequei em orar, rabadá, ramando, eu não pequei em fazer petição, rapache que alavaçou, terra lavasto, comando ouviaste que alavaxarabaia. Eu não pequei, Rei. Eu só fiz aquilo que Deus propôs em meu coração. Então o rei muito se alegrou, irmãos, e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Aleluia, Deus vai te tirar de situações, rapaz, que te faz sofrer. Deus vai te tirar da prova, Deus vai te tirar da miséria.
Ramando que alava. Deus vai te tirar desse estado aí que o inimigo disse que você vai morrer. Ramando viaste que alava xarabai. Deus vai te tirar do vale, Deus vai te tirar do deserto. Rapaz, que amando, vieste é porque você tem passado por este momento difícil, mas Deus ele está passando contigo. Ramando que alava xarabaia. E ele vai te tirar dessa situação de desespero, essa situação de depressão, essa situação obscura da sua vida. O Senhor tem, aleluia, tem um anjo, aleluia, guardando a tua vida. Tem um anjo guardando os teus passos, guardando, aleluia. Você passa na prova, mas você passa protegido. Você entra na cova, mas você entra e fica guardado, ramando. Você não entra na cova para ser destruído, você entra na cova para ser guardado e protegido pelo, aleluia, pelo teu Deus, porque ele te esconde no esconderijo do Altíssimo e não dá gosto aos teus inimigos, ramando que alava, muito pelo contrário, rabai, que amando ouviaste. Deus vai fazer justiça contra aquele que está se levantando contra a sua vida. Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça porque Ele é Deus. Ramanto que rabai, terra lavaste que alamando viaste. Daniel saiu da cova e mandaram chamar os inimigos de Daniel. Chama os inimigos. Rapache que alavassou. Agora Deus vai alavassou te que amando viaste. Agora Deus vai prestar conta com eles. Rabai, Deus vai prestar conta com teu adversário. Rapachu, que tem tocado onde não deve tocar. Tem feito o que não deve fazer aí neste lugar. Está afrontando, está caluniando, está até planejando, está até arquitetando o mal contra a tua vida. Mas Deus, aleluia, vai marcar encontro com eles. Ramando viasté. E a cova que eles cavaram, eles mesmos vão ter que cair nela. O laço que eles armaram, eles mesmos serão presos nela. Nele, rabaxarabaia. Porque Deus é o Deus que faz justiça na sua vida. Tome posse dessa palavra, irmãos, e creia que o Deus de Daniel, Rabadai, Ramando que alava, ouviu a oração de Daniel e ouviu a sua oração, ouviu a sua petição e está passando com você nessa provação e vai te tirar desse cenário aí, ó, de derrota, de destruição e vai trazer uma grande exaltação. Ramando que alava, xarabaia. Exaltação para a sua vida. Todos verão, Ramandei, que Deus é contigo. Lava solte que alava, xarabaia. Deus vai trazer uma grande exaltação aí. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus.